Entendeu? Amém. Amém, amados? Glória ao nosso Deus, né? Vamos retomar o nosso estudo. Hoje nós vamos, talvez, falar do defeito, erro, pecado, falha, o nome que você quiser, de Davi, mais conhecido e famoso. Nós já falamos de algumas situações em que ele falhou com o Senhor, situações em que ele deu ouvidos ao seu coração, situações em que ele se esqueceu daquilo que Deus tinha dito a ele, prometido a ele. Mas esse talvez seja o mais famoso, o mais conhecido. Mas realmente, amados, pelo menos todas as oportunidades que eu tive de ouvir, gosto muito de estudar esse capítulo 11 de 2 Samuel, quando Davi comete o maior erro da sua vida, e não foi em querer construir o templo, e não foi de ouvir o seu coração, como alguns dos erros e defeitos que nós acompanhamos aqui, estamos acompanhando no estudo da vida dele, mas foi quando ele permitiu-se ser dominado pela carne, pois a palavra de Deus declara, amados, e precisamos entender que contra o diabo nós resistimos, porém contra a carne nós temos que fugir. Nenhum homem que resiste à carne prevalece. Todos os homens que tentam enfrentar e resistir à carne, eles acabam caindo em pecado, e isso é inevitável. É impossível o homem se manter de pé diante da carne. Nós não negociamos. O próprio Senhor Jesus declara, momentos antes da sua crucificação, que o espírito dele estava pronto, mas a carne é fraca. E quando ele diz que a carne é fraca, ele não está dizendo que o homem é um covarde, que o homem não consegue suportar, que o homem não consegue resistir aos desejos da carne, nem lutar contra os desejos da carne. Não é isso que Jesus está falando. Ele está dizendo que a carne, naturalmente, ela vai se inclinar, e se você vacilar, você vai se perder. Então, esse capítulo 11 aqui de 2 Samuel vem descrever o adultério de Davi e de Batseba também, lembrando que ela também adulterou, ok? Vamos lá no capítulo 11, não sei se você achou. Pega uma água para mim, por favor. Jéssica, você vai ligar a lâmpada? A lâmpada. Amém? Acharam aí? 2 Samuel 11, a partir do versículo 1. Diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe, a seu servo, com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Vamos lá. Primeiro, Davi está no momento de folga, como nós falamos na semana passada, quando ele decidiu abençoar a vida de Mefibosete, filho de Jonatas. Então, como a Bíblia nos ensina que no momento em que Davi estava disponível, livre, de folga, de férias, ele decidiu fazer algo para honrar a casa de Saul, honrar o seu amigo Jonatas, e assim ele abençoa Mefibosete. Amados, nós temos que tomar muito cuidado com uma coisa que a Bíblia chama que não é pecado, é o embaraço. Embaraço não é pecado, mas é aquilo que pode prender a sua vida e te fazer cair no pecado. Então, situações ociosas sempre vão ser um embaraço para aqueles que não sabem preencher o seu tempo. Uma mente vazia, ela vai dar ocasião a pensamentos malignos se ele não souber ocupar ela. Um tempo disponível e livre, férias, descanso, um dia de folga, ele pode ser terrivelmente preenchido com coisas ruins. Entenda o seguinte, que a sua folga, o seu tempo livre, o seu tempo de descanso, ele só vai ser proveitoso se ele for ocupado com coisas construtivas. O simples fato de você não se aplicar a nada e não fazer nada, vai naturalmente te conduzir a desejos da carne.
Diversas ocasiões e situações que a Bíblia relata mostram que pessoas, quando estavam com o seu tempo ocioso, cometeram grandes erros. Um dia, Diná decidiu, por curiosidade, ela não tinha nada para fazer, ela estava desocupada, e a Bíblia diz que ela então queria ir ver as filhas da terra. Ela tinha curiosidade, ela não tinha compromisso nenhum, e a sua curiosidade custou a sua virgindade, custou a vida de muitos e muitos homens, e a Bíblia descreve coisas terríveis que aconteceram por causa disto. Essa desocupação, amados, chama grandes e terríveis destruições. Começa assim, não porque estar com o tempo livre, estar desocupado é uma coisa ruim, mas é uma ocasião que pode te levar a situações ruins. Por isso que eu recomendo você ocupar-se o máximo de tempo possível. Algumas pessoas falam assim, mas eu acho que não precisa fazer tanta coisa, não precisa se ocupar tanto. Não, nós precisamos nos ocupar, amados. Quanto ao nosso descanso, a Bíblia diz que não é aqui o nosso descanso. Se nós não nos ocuparmos, se nós dermos ocasião ao inimigo, se nós não ocuparmos muito bem o nosso tempo, nós vamos ser surpreendidos, porque a carne há de se manifestar. Quando o Senhor diz que uma das formas de nós combatermos o nosso inimigo é trazendo a memória, ocupando a nossa cabeça com aquilo que nos edifica, com aquilo que nos traz esperança. Porque se você desocupar a tua mente, você também vai ser alimentado por outros pensamentos. Naturalmente a carne pode alimentar esses pensamentos, ou também o inimigo das nossas almas também pode fazer isto. Davi está destruindo a descendência. Vocês sabem quem são os filhos de Amon? De quem é o patriarca dessa nação? É o filho mais novo de Ló, que ele teve com a sua própria filha. A filha mais nova, a mais velha e a mais nova embebedaram seu pai, e a filha mais nova teve um filho, e esse filho é o pai dos amonitas. É exatamente essa geração que Davi está combatendo e lutando. Só que Davi, ao invés de estar combatendo e lutando os seus inimigos, ele decidiu ir repousar, descansar. Lembre-se que a Bíblia diz que nós temos que descansar no Senhor, nunca no mundo, nunca nas mãos dos nossos inimigos, mas só no Senhor. E numa ocasião como esta, em que ele está desocupado, olha o que acontece. Mas vamos ver, eu sei que você conhece a história, mas olha o passo a passo. 2. E aconteceu a hora da tarde, que Davi levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e esta era mulher muito formosa à vista. Vamos lá. Primeiro, Davi acorda à tarde, 2, 3, 4 horas da tarde. Um rei que tem muitas obrigações, muitos afazeres. Quanto mais importante você se torna, mais ocupação você tem. Quanto mais importante, quanto maior a sua posição, menos você tem tempo para não fazer nada. É uma situação em que Davi, nós sabemos, em que ele não deveria estar no palácio. Aí você pode pensar, porque eu sei que nós pensamos assim, mas todo homem merece o seu repouso e o seu descanso. Se você quer viver desocupado, então não queira ser produtivo. Porque aquele que produz, ele tem que produzir o tempo todo. A árvore não tem um tempo de descanso. Quando você acha que ela está descansando como no inverno, que ela não tem folhas, e ela está seca, não tem fruto, saiba que a estação do inverno é a estação que ela mais trabalha. Porque é quando ela está fortalecendo as suas raízes, estendendo as suas raízes para poder buscar mais água, mais nutriente para suportar a próxima seara. O tempo todo nós temos que estar produzindo. O simples fato de não estar fazendo nada, nós estamos, amados, caindo talvez em um embaraço. Esta ocasião em que Davi acorda à tarde e ele vai dar uma volta, ele está procurando alguma coisa para fazer, ele não tem objetivo, não tem propósito. Quantos dias são assim? Quantos dias nós temos como estes, em que nós não temos nenhum objetivo? E infelizmente esses dias não são preenchidos com coisas edificantes.
Esses dias não são preenchidos com uma leitura bíblica ou de um livro muito bom e bem estruturado. Não são preenchidos com uma oração, não são preenchidos com uma conversa com alguém sobre a palavra, sobre meditar da palavra, compartilhar. Não são preenchidos com visitas edificantes, não são preenchidos com nada que nos acrescenta. Nós decidimos preencher o nosso tempo com nada. Com nada. E isto é um embaraço. Então Davi, naturalmente, até então, isto é uma ocasião que pode ocorrer em qualquer situação, mas lembre-se, preste atenção, nenhum erro é acidente. Nenhum pecado é acidente. Tiago nos ensina isso no capítulo 1, que todo pecado existe uma projeção, existe um processo que você alimenta e cria. Ele não é espontâneo. O pecado não nasce sem controle. Simplesmente nasceu e agora pequei. Nossa, eu nem pensei e já pequei. Não. Todo erro e todo pecado é nossa responsabilidade porque nós temos a condição de impedi-lo. Davi está desocupado. Isso não é um bom conselho. Isso não é pecado. Você ficar em casa e dormir até as 3, 4 horas da tarde não é pecado. Mas você está dando margem para o embaraço. E talvez você possa ser pego. Talvez você possa ser realmente escravizado por uma situação. Davi então vê Batseba tomar banho. E isto também não é um erro. Ele está no palácio, ele olha, a mulher está com a janela aberta e ele vê. Mas percebe que o texto diz que na descrição ele mesmo fala que ela era muito bonita, formosa. Porque Davi não olha como um acidente, em que ele olha e ele tira o rosto e volta. Ele fica a contemplar. Aí vem, amados. Tiago nos ensina que o pecado ele nasce como? Quando o desejo vem à mente e você o alimenta. Olhar não foi um pecado, mas a Bíblia já descreve que a forma como ele estava olhando, sim, nasceu e manifestou o pecado, porque ele começou a reparar nela. Ao invés daquilo que nós falamos, que contra a carne nós não resistimos, você tem que tirar, sufocar o teu pensamento, como Salomão fala em Provérbios, você tinha que abstrair o pensamento, olhar para outro lado, evitar. Existem lugares que eu vou e que eu evito até alguns lugares olhar. Recentemente até eu falava isso com a minha esposa. Eu fui numa loja, que vocês vão ter dificuldade talvez de descobrir qual é, que a Jéssica de vez em quando compra alguma coisa lá. E é uma loja que tem lá os provadores e 96, 7% das pessoas que estão lá sempre são mulheres. Então quando eu vou lá, o que eu faço? Eu abro a porta e já me dirijo ao caixa, eu nem olho para o lado. Pode ser que eu podia olhar e não ver nada, mas eu sei que é possível ver algo. Então o que você deve fazer? Se você sabe que ali tem, você tem que fugir disso. Fugir não é sair correndo, fugir é ser radical. Eu não vou olhar. Mas pode olhar, não tem nada. Eu falei assim, não, eu já quero criar o costume, o hábito de nem olhar. Não tem nada ali na qual possa trazer alguma edificação para mim. Nada. Então você tem que fazer isso. O que ele faz? Ele alimenta, ele para e ele começa a reparar nela. Ele começa a olhar para ela. Ele começa a desejar. A Bíblia diz que é neste momento que o pecado nasceu, mas ainda não é um pecado que gera a morte. O pecado, quando ele é concebido aqui na mente, ele é um pecado de conhecimento entre você e Deus. Aí muitas pessoas dizem, acham e acreditam que, olha, então se eu ficar só aqui no pensamento, é um pecado, mas não é um pecado que gera morte? Sim, isso é bíblico. Então eu posso ficar desejando, pensando e me alimentando esse sentimento o tempo todo, quantas vezes eu quiser? Sim, pode. Mas se eu não executar, não tem problema. Não tem problema, está escrito lá em Tiago. Só que também está escrito em Tiago que é uma consequência inevitável ele sair daqui e ele se tornar um ato. Se você acha que você vai conseguir administrar isso, seja muito bem-vindo, Sansão. Um dia você vai cair. Um dia você não vai enxergar a loucura que você está fazendo. Nós olhamos a vida de Sansão e o que ele está fazendo e falamos assim, ele pode dizer, esse cara está louco.
Todo mundo está vendo que ela está enganando ele. Mas é isso que o pecado faz, amados. Ele faz Adão se esconder atrás de uma moita, sabendo quem é Deus. Olha a loucura. Ele acha que um pedaço de figueira vai resolver o problema dele. É isso que o pecado faz nos homens. Ele faz exatamente isso. Davi então contempla, e nós conhecemos a história. Ele então faz o pecado nascer na sua mente. E então, por ocasião, percebe como a ocasião agora que trabalha só contra ele. Porque se ele não estivesse em guerra, em batalha, o seu marido estaria lá. E ele não teria como trazer Batseba para si. Se ele estivesse em batalha, estaria, mesmo ele desejando e querendo, existiriam muitas barreiras que iriam impedir ele. Mas a ocasião luta contra. A ociosidade sempre vai trabalhar contra você. Olha como tudo está favorável. É, porque não era para você estar aí descansando. É embaraço. Não é pecado. Aí ele deseja. Então diz aqui no versículo 3, vamos ler. E enviou Davi a perguntar por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então o que ele faz? Ele começa a buscar, entender, conhecer quem é ela. Será que ela está solteira? Ele é rei. Amados, existem inúmeras justificativas para ele fazer isso aqui. Inúmeras. Eu sou rei, eu posso me casar com quantas mulheres eu quiser. E se ela está solteira? O que custa perguntar? O que custa investigar? O que custa saber? Esse é o problema do embaraço. Da armadilha, você não enxerga o laço e a prisão que você está andando. Por quê? Porque se Batseba, ela é casada, mas com um homem, entre aspas, comum, que não está em batalha, talvez aqui já morreria. Quando ele fala o quê? Ela é mulher de quem? Peraí, esse cara é meu soldado, ele está na guerra. Olha que coincidência boa. Será que isso é um sinal de Deus? Amados, tudo na ociosidade conspira para te empurrar para o abismo. Tudo parece favorável. O marido não está. Eu estou disponível. E agora vocês vão aprender uma coisa. Por um dos motivos pela qual Deus abomina o pecado. Porque o pecado, gravem isso, começa a nos assemelhar com o príncipe das trevas. Quer ver? Versículo 4. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já se tinha purificado da sua imundícia, do seu período, né? Então voltou ela para a sua casa, e a mulher concebeu, e enviou e fê-lo a saber Davi, e disse: pejada estou. Ela estava grávida. Claro que isso não foi na mesma noite, mas isso passado um tempo. 6. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa, logo saiu atrás dele, iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Após cometer um pecado, olha o que Davi faz. Ele chama Urias, fala: ó, vai para sua casa, vai descansar um pouquinho. O que Davi queria com isso, amados? Você sabe. Talvez você nunca pensou que o que Davi queria fazer aqui é exatamente aquilo que está escrito em João 8,44. Ele queria criar uma mentira. Uma criança que é filho de Urias e não dele. Por que Deus abomina o pecado?
Satanás, que é o pai da mentira, é o primeiro cavaleiro descrito lá em Apocalipse 6. O primeiro dos 4 cavaleiros é a potestade, a autoridade dada a Satanás sobre esta terra, o pai da mentira. O pecado começa a nos fazer parecer com ele. A primeira coisa que Davi tenta é criar uma mentira. É fazer uma criança ter um pai que nunca será o pai dela. É propor viver uma vida inteira olhando para uma criança, um adolescente, um adulto, ignorando a verdade. É criar uma situação de engano para todos, com uma mentira. A primeira ideia dele, amados, não é uma solução. Talvez você olhe como uma solução, mas é a primeira imagem e semelhança de Satanás. A mentira. Ele é o pai da mentira, ele foi quem criou a mentira. E João diz que todo aquele que mente é filho do diabo. Um homem segundo o coração de Deus, agora está se tornando filho do diabo. Da noite para o dia. Por uma questão de semanas, talvez meses, até que ela engravidou. O pecado nunca é só o pecado. Ele vai te levar a coisas cada vez mais terríveis. É um abismo chamando outro abismo. Nunca é só o pecado. Nunca é só aquilo. A traição, a ganância, a avareza, o remorso levou ao suicídio. Não foi só a traição. Não foi só a avareza, o amor ao dinheiro. Amados, vai levando a coisas piores. A primeira coisa que Davi tenta fazer após pecar não é se arrepender. Ele começa a exalar a imagem e semelhança do diabo. Começando com a mentira. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Completa separação de Deus. O que é que o pecado traz como benefício ao homem? Aquilo na qual Cristo lutou para nos fazer semelhante a Ele é oposição. Agora nós começamos a nos assemelhar ao diabo. A primeira coisa que ele faz é mentir. Pense em quantos pecados tem descritos na Bíblia. Vai em Sansão. Vai a traição de Judas. Vai na traição de Pedro. A traição de Pedro, todo mundo fala da traição, mas se esquece que a traição não é ele negar, é ele mentir. Quem mente é filho do diabo. Eu não conheço ele. As pessoas nunca se importaram com a traição de Pedro, considerando que ele cometeu um erro que o assemelha a Satanás. Ele é filho do diabo porque ele mente. É a mentira. É a primeira coisa que Davi faz. Ele começa a se parecer com o inimigo das nossas almas, criando uma mentira. Mas, como Deus é bom, existe um homem com caráter aqui. Um homem com princípios. E ele não abre mão dos seus princípios. Nós conhecemos a história. Rei, eu não vou para a casa da minha esposa, não vou para a minha casa descansar. Não é justo com os meus irmãos. Não é justo com aqueles que estão perdendo a vida no campo de batalha. Não é justo com todos esses, rei. Não existe arrependimento. O que existe em Davi é a tentativa de consertar. Falávamos disso daqui há 2 semanas atrás. Arrependimento não é tentar corrigir, consertar. O que Davi está tentando fazer? O que Judas tentou. Ele não está arrependido. Olha o que eu fiz, isso não é arrependimento. Reconhecer que errou, isso não é arrependimento. Arrependimento não é você falar assim, puxa vida, é mesmo, olha a besteira que eu fiz. Isso não é arrependimento. Arrependimento é chorar amargamente. Quando no capítulo 12 Natan abre os olhos dele, aí você vê Davi arrependido. Ele vai chorar amargamente, como Pedro. Aqui ele não está arrependido. Aqui ele está que nem Judas, tentando consertar. Tentando devolver as moedas de prata para ver se dá um jeito de amenizar. Tudo isso, amados, é exatamente o que o inimigo quer. Mentira. É uma mentira. Quem mente é filho do diabo. Entenda como quiser.
Está na Bíblia. É a primeira coisa que o pecado começa a fazer com Davi. Um homem segundo o coração de Deus agora passa a ser filho do diabo. Amados, preste atenção. Ele está criando uma mentira que vai durar talvez a vida inteira. Uma criança achando que o seu pai é uma pessoa. Ele se fazendo de desapercebido. Por uma vida inteira. É isso que o diabo quer. Começou com o quê? Com uma desocupação. Uma mente vazia. Nada para fazer. Por isso que ela é um embaraço. Ela não é o pecado. Ela pode te levar ao pecado. Se fosse num dia comum, ele não acordaria às 3 horas da tarde. Se fosse num dia comum, o marido de Batseba estaria em casa. Ela não ia sair de casa. Se fosse num dia comum, uma série de coisas não seria possível. Cuidado, amados, com os dias comuns, com os dias desocupados, livres, com as folgas, com as férias, com o tempo da bonança, com a confraternização. Cuidado. Olha a continuação. 10. E fizeram a saber Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Porque não desce à tua casa? E disse Urias a Davi: A arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os seus servos e o meu senhor estão acampados no campo, e eu de entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida, pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Fica cá, ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. O primeiro cavaleiro descrito em Apocalipse capítulo 6 é o próprio Lúcifer. O segundo cavaleiro é uma potestade, um principado que foi instituído na terra depois da queda do homem no Éden. É o cavaleiro que tirou a paz da terra e que os homens matassem uns aos outros, Caim e Abel. Não é à toa que é o primeiro marco após a queda. Davi agora também não tem mais paz. Ele está desesperado. Ele está preocupado, ele não sabe mais como resolver. Como a Bíblia diz, ele está angustiado, preocupado, desesperado. Como eu resolvo o meu problema? A paz que outrora estava sobre ele foi embora. É isso que o pecado faz. O pecado faz nós nos assemelharmos ao diabo. O pecado vem para tirar a paz nossa, arrancar de nós toda a confiança, o bom sono, tudo isso. Davi usa agora do seu poder, da sua influência, para resolver o seu problema. Já que a mentira não deu certo, vamos usar a minha autoridade, o meu poder, a minha força, o dinheiro, a influência, que é o terceiro cavaleiro de Apocalipse. Ele vai mandar um edito pelas próprias mãos de Urias. Davi, amados, está se tornando um homem completamente inconsequente. Ele está dando a carta de morte de Urias para Urias levar até o seu general. Ele escreve uma carta e fala: Urias, leva até Joabe. E nessa carta selada está escrito o quê? Coloca Urias num lugar para ele morrer, que é inevitável. Davi usa do seu poder, da sua autoridade, para resolver o seu problema, da sua forma, do seu jeito. Diz assim a palavra do Senhor. 13. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu e deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. 14. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: põe Urias na frente da maior força de peleja. Retirai-vos detrás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar aonde sabia que havia homens valentes. 17. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o Heteu. O quarto cavaleiro que veio reinar sobre essa terra, descrito lá em Apocalipse 6,
é a morte. Amados, Davi conseguiu se assemelhar ao próprio diabo, criando uma mentira. O pecado deformou de tal forma que tirou a sua paz, e ele tentou, através dos seus recursos, da sua maneira, embebedar, dando autoridade a homens para que ele morra, trazendo a morte sobre a sua vida. Lembre-se que maldito é aquele que tiver sobre as suas mãos o sangue inocente. E esse homem é inocente. Você acha que um cristão não pode se tornar tão desprezível? Você acha que um cristão não pode cometer coisas tão terríveis? Você acha que porque nós estamos aqui na igreja, nós estamos isentos de todas essas coisas? Não deis lugar ao diabo. O diabo queria fazer isso aqui, sabe com quem? Com Pedro. E se não fosse Jesus interceder por ele, nós estaríamos lendo uma história semelhante a esta de Pedro. Porque Pedro estava vivendo a vida dele empolgado com as boas novas, mas não realmente convertido. Estava distraído com os milagres, distraído com os acontecimentos, mas o seu coração ainda não estava entendendo o que era isso, o que é o reino de Deus. Agora nós temos um homem que mente, que tenta enganar, que tenta por sua força, recursos, dinheiro e poder resolver a sua vida e os seus problemas, e que mata inocentes. Qual a diferença de Davi e de Saul? Nenhuma, amados. Isto é o homem sem Deus. Porque a salvação é pela graça, porque é isso aqui que nós somos. A nossa essência é isso aqui, ó. É porque ainda não tivemos ocasião. Porque se tivéssemos ocasião, talvez faríamos semelhante ou pior do que ele. Isso é a essência do ser humano. Porque Deus abomina o pecado. Porque Deus abomina que eu e você venhamos a viver a vontade da carne. Porque é isso que o pecado faz com um homem tão maravilhoso como Davi. Melhor do que nós todos aqui. E você acha que eu e você vai ser diferente? Entenda que esta batalha que o Senhor declara que nós estamos travando, como diz lá em Efésios 6, é uma batalha que nós temos que estar verdadeiramente vigilante. Jesus, uma das palavras que ele usava com muita rotina nas suas parábolas, nos seus ensinamentos, era vigiai. E quem está vigiando não acorda 3 horas da tarde. Quem está vigiando não sai do campo de batalha para ir dar uma descansada, para pegar sombra. O vigilante, ele não dorme. É a ocasião que fez tudo isso acontecer. Uma folga, amados. Uma folga. Um dia de descanso. Eu já disse esse provérbio aos irmãos. É um provérbio muito conhecido, chinês. E é verdade, é exatamente isso. Por causa da pressa, o ferreiro não prendeu a ferradura adequadamente. Porque a ferradura não estava presa adequadamente ao cavalo. Ela se soltou. Porque a ferradura se soltou, o prego machucou o pé do cavalo. Porque o prego machucou o pé do cavalo, o mensageiro não chegou ao seu destino. E porque a mensagem não chegou ao seu destino, se perdeu toda uma guerra. Tudo começa com pequenas ocasiões, simples, bobas, sem muita importância, sem muita relevância. Amados, olha para Jesus. Pedro faz uma declaração para Jesus. Jesus, se você leia o texto quantas vezes você quiser, você não vai ver em nenhum momento Pedro levantando a voz. Mas a descrição deixa clara que Pedro fala com Jesus de uma forma muito amigável. Jesus, o senhor não pode ir para Jerusalém. Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Parece até exagero, né? Qualquer brecha, amados, qualquer pequeno vão,
Um dia de descanso, uma tarde de descanso é suficiente para destruir tudo que anos e anos Deus construiu em Davi. Assim, ó. Por que Jesus era intolerante a essas coisas? Porque ele sabe que pequenos elogios, pequenos conselhos mundanos, ideias, pensamentos, uma ocasião simples pode verdadeiramente destruir todo o plano do Senhor. Jesus poderia dar crédito a Pedro. Jesus poderia ouvir o que ele falou. Jesus poderia parar e pensar. É mesmo, né? Eu acho que ainda tem que esperar um tempo ainda. Eu acho que ainda sou muito novo, 33, né? Tem acho que um tempo ainda mais. Acho que eu vou me preparar mais, camuflando o desespero e o medo, a incredulidade. Por isso, amados, nós temos que entender que contra a carne nós não damos brecha, por menor que possa parecer. Por mais bobo e simples que possa parecer, nós estamos diante de um homem que vivia no tempo da lei e que manifestava as características de um homem de Deus pela graça e que tinha o Espírito Santo nele, vivendo na lei, diz a palavra de Deus. Olha o que ele se tornou. Olha o que ele vira. É claro que nós sabemos que todo pecado tem uma consequência, e nós conhecemos a história. Essa criança nasce, ele se casa com Batseba, tem uma vida a dois. Todo o reino, amado, percebe isso. Você acha que Joabe não sabia? Você acha que ele não percebeu o que Davi estava fazendo? O cara manda chamar Urias. De repente Urias volta com uma carta dizendo assim, ó, põe ele no lugar para morrer. Quando ele volta para Israel, ele está casado com a mulher dele. E a mulher já está barriguda. Quem que não percebeu isso, amados? O dependente químico, ele acha que ninguém está percebendo. Toda vez que o homem está em pecado, ele acha que ninguém está percebendo. E está escancarado, na grande maioria das vezes. Está todo mundo vendo, Davi. Sabe por que ele está obedecendo? Porque o sangue desse inocente não vai cair na mão de Joabe. Vai ser cobrado de Davi. E foi cobrado sangue por sangue. A criança morre. E assim Davi, amados, consegue ser o perfeito exemplo, que não importa a posição que nós estejamos, não importa tudo que nós já construímos com Deus, não importa tudo que você já fez em prol da obra de Deus, quão maduro, quão sábio, quão espiritual você é, quanto você vive com Deus, nada disso é suficiente. O reino de Deus não é fundamentado em crédito. Já que você fez muitas coisas, Deus vai tolerar muitas coisas. Não é assim que funciona. Nós vimos ao longo do tempo, ao longo dos anos, grandes homens de Deus caindo. E quase todos no mesmo problema. Muito semelhante. Por quê? Porque se tornaram arrogantes, orgulhosos? Também. Mas a maior parte desses, amados, quase todos eles, pelo mesmo fato, não continuaram a ocupar a sua mente, o seu tempo, com aquilo que edifica. Começaram a se importar com outras coisas, como muitos fazem hoje. Hoje, uma boa discussão no Twitter é tudo que um pastor quer. Uma polêmica. Ocupando o tempo com besteira. Ocupando o tempo com aquilo que não importa. E ocupar o tempo, amados, não é só o teu tempo ocioso, mas é você tomar proveito daquilo que Deus te deu. Deus te deu talentos, Deus te deu tempo, Deus te deu uma vida, Deus te deu saúde, Deus está te dando conhecimento da palavra, e o que você faz? Você vai lá e tenta traduzir tudo que Deus te deu em frases de efeito e filosofia barata no Facebook.
Você acha que é para isso que o Senhor nos chamou? Davi desperdiçando a sua vida com nada. Não, é só um descanso, né? É só uma folguinha, um dia qualquer. Nós não somos de ferro. Você acha que Deus não quer me dar um descanso? Ele já disse na sua palavra, então não põe ele no meio. Ele diz que aqui a gente não descansa. Aqui você tem que estar ocupado o tempo todo. Porque se você se desocupar, se você ficar ocioso, é inevitável, amados, é uma questão de tempo. Eu e você, nos entrarmos no mesmo caminho que Davi. Nós não estamos falando de salvação. Mas eu penso, amados, olha um exemplo que para mim é um dos exemplos mais doloridos. Não porque caiu em pecado, em desgraça, mas pelo que deixou de ser nas mãos do Senhor. Outro dia até compartilhando com o Digão sobre isso. O ministério de João Batista é preparar o caminho para o Senhor Jesus. Depois que ele batiza Jesus, o ministério dele acabou, porque se era preparar e agora o ministério iniciou, acabou. O que ele faz? Agora ele está desocupado. Agora ele se aposentou. Agora ele é um pastor jubilado. Aí o que ele faz? Ele começa a se meter com política. Ele quer se meter na vida de Herodes, e o que Herodes faz, com que ele se deita, e o que ele faz da vida dele. O Senhor não chamou ele para isso. Ele acaba numa prisão, sozinho, desgostoso até da atitude de Jesus, e tem a sua cabeça decapitada. Por que é tão duro e triste? Se Pedro foi o que foi nas mãos do Senhor, imagina João Batista. Se João Batista falasse assim, bom, já que acabou o meu ministério, sabe o que eu vou fazer? Eu vou virar um discípulo dele. Eu vou seguir ele. Não poderia? Agora imagina João Batista com tudo que ele já tinha sendo um discípulo de Jesus. Eu tenho absoluta certeza que ele ia ser, amados, um torpedo de Deus contra o inferno. E ele acabou numa prisão, sozinho, decapitado, sem honra alguma. E lembre-se, ele não morreu como mártir. Ele morreu por não usar bem o seu tempo. Ele morreu porque não tinha mais o que fazer, aí ele foi se meter com política. Podia ter uma morte muito mais honrada. Uma morte terrível, sem propósito, inexpressiva. Sem a atenção de Jesus. Jesus nem visitar ele vai. É isso, amados. Nós estamos falando de João Batista. Nós estamos falando de Davi. É isso que dá nós não ocuparmos o nosso tempo com coisas produtivas. E o diabo, sabendo de tudo isso, tem criado inúmeras e inúmeras ferramentas ao teu alcance para ocupar o seu tempo com lixo. Com coisas que parecem inofensivas, bobas, sem importância. E aí quando você vê, já chegou o fim de semana e você fala, essa semana eu nem consegui ler a Bíblia. Essa semana eu não consegui nem fazer aquela visita que eu queria fazer. Essa semana passou tão rápido e eu nem vi o que eu ia fazer. Eu tinha prometido para mim mesmo, eu tinha falado para Deus, eu disse que eu ia fazer isso. Nosso tempo, eu não estou dizendo que você vai cair em desgraça que nem Davi, não. Mas ninguém permanece, amados, não ocupando o seu tempo com aquilo que traz edificação. Sabe as boas obras? O Senhor fala assim, ocupa-te nelas. Ocupa-te nelas. Usa todo o seu tempo para isso. Eu estou livre. Faz alguma coisa produtiva, boas obras. Não fica parado. Não fica ocioso. Pode até parecer que é inocente. Não é. Vai, amados, destruir-nos. Por isso que nós temos que nos ocupar mesmo. E o nosso descanso não é aqui não. Não é aqui não. Eu não estou dizendo que ninguém aqui tem que viajar, tirar férias. Não é isso. Não é isso. Mas até a sua viagem também pode ter um propósito. Até as suas férias na praia também pode ter um propósito. Se você não ocupar a tua mente,
Você pode estar dentro da igreja e se distanciando de Deus. Como você pode estar na praia e se aproximando de Deus. Tem que ocupar a tua mente. Não é uma apologia aqui de viver crente de igreja que não pode sair da igreja. Não é isso. Aliás, os irmãos sabem que eu apoio todas as famílias, os irmãos terem seus tempo de separar um momento para estar com a sua família. Mas isso não é estar desocupado. E nem vir à igreja no culto é sinônimo de ocupação. Eu vejo, amados, pessoas que vêm, dormem, não prestam atenção, estão distantes. E não é pelo culto, é porque o diabo também trabalha contra isso. Porque se você estivesse lá 5 horas sentado assistindo um jogo, um filme, uma série, você nem pescava. É o diabo também trabalhando para atrapalhar você, para roubar a semente. Só que os pássaros só pousam e comem a semente porque você está distraído. Porque se estiver atento, você não os deixa chegar perto. É isso que o inimigo quer, amados. É esta distração. É esse tempo livre para nos assemelhar ao diabo com mentiras, com engano, com a morte. Não é isso que o Senhor tem para nós. Amém?